Olá, amigos. Meu nome é Eliane. Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Centro Espírita Irmã Rosa para mais uma exposição doutrinária. O nosso tema do mês é Aos Pés do Monte, meu coração se renovou. E seguindo esse tema, a nossa palestra de hoje tem como título Resplandeça a vossa luz. Quem vai falar para nós é o nosso grande companheiro, amigo aqui da Casa Espírita Irmã Rosa, é o Alberto Leitão Rosa. E para que a gente possa harmonizar, para ouvir com atenção a nossa exposição, escolhemos uma página do livro Recados do Meu Coração, livro no qual Bezerra de Menezes, através da psicografia de José Carlos de Luca, nos manda um recado número 86, que intitula-se exatamente Brilhe a vossa luz. Ele nos diz o seguinte: o Mestre exortou a todos, brilhe a vossa luz. Quantas vezes observamos que nossos filhos estão com a luz interior apagada por conta do desânimo e da descrença? Quando oramos a Jesus, suplicamos auxílio para as dores que nos excruciam a alma de amarguras. O Mestre continua nos dizendo, brilhe a vossa luz. Estamos sendo chamados, filhos queridos, a testemunhar o que já sabemos, assim como o estudante de medicina, depois de exaustivos aprendizados, é chamado a manusear o bisturi para testar as suas habilidades, salvando vidas. A criatura humana já tem mais de 2000 anos de evangelho, por isso agora os chamados milagres estão mais por conta da transformação interior de cada um do que necessariamente pela intervenção exclusiva de alguma força espiritual externa. Até quando desejaremos que os espíritos realizem tudo por nós? Até quando vamos ficar de joelhos implorando que Jesus nos liberte do sofrimento se ainda permanecemos voluntariamente algemados a comportamentos infelizes, sem ao menos darmos um passo acima em favor da nossa auto-iluminação? Jesus permanece no amparo, almas queridas, mas é preciso que nos conscientizemos que já não somos mais crianças espirituais depois de Jesus e Kardec. Vamos orar nesse momento, meus irmãos. Queridos irmãos, embalados por essas palavras que Bezerra Menezes nos trouxe com tanta sabedoria, vamos elevar os nossos pensamentos ao Pai e agradecer profundamente por ter nos enviado seu Filho Jesus, que com seu Evangelho de luz conseguiu nos trazer os ensinamentos necessários para a nossa evolução. Vamos pedir, rogar aos espíritos amigos da Casa da Irmã Rosa que possam intuir o nosso irmão Alberto, que fará uso da palavra nesse momento, para que as suas palavras calem aos nossos corações e faça com que a luz de Jesus, que está dentro de nós, seja transparecente, que ela seja iluminada, que ela nos traga o amparo e o consolo, a coragem que necessitamos. Ó Senhor, te agradecemos pela sua paz e por essa oportunidade. Esteja conosco agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Vamos ouvir agora, com carinho, com atenção, o nosso querido amigo Alberto. Olá, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos. Que Jesus nos abençoe em mais esta feliz oportunidade que temos de estarmos aqui virtualmente reunidos para juntos estudarmos um pouco mais o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, à luz da doutrina dos Espíritos. Declara o filósofo e educador Huberto Roden, em seu livro O Sermão da Montanha, que após 40 dias meditando no deserto, Jesus dirigiu ao povo a sua primeira mensagem, nas colinas de Curuatim, ao sudoeste do lago de Genezaré, estabelecendo neste discurso uma plataforma para implantar o reino de Deus na terra.
Humberto de Campos, no livro Boa Nova, acrescenta que naquela tarde descia um crepúsculo num deslumbramento de ouro e brisas cariciosas, que as pessoas estavam ao longo de toda a encosta, que se acotovelavam ao longo da encosta. Pessoas sofridas, velhinhos, trêmulos, lavradores humildes, mulheres agarradas aos seus filhinhos, cegos, crianças doentes, enfim, homens maltrapilhos. E Jesus surgiu ante aqueles olhares felizes que o aguardavam para ouvi-lo, deixando transparecer que ele estava ali para falar para os vencidos e para os sofredores do mundo. Amélia Rodrigues acrescenta ainda no livro A Mensagem do Amor Imortal, coletando informações nos alfarrábios do mundo espiritual e nas bibliotecas do mais além, que dúlcidas vibrações eram emanadas à medida em que ele cantava o poema das bem-aventuranças, impregnando a todos que ali estavam. Que naquele momento Jesus alterou o conceito de felicidade, que seria um dia jamais esquecido. Ora, e esse dia foi registrado pelo evangelista Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7 do seu evangelho. Ao longo de 111 versículos, Mateus registra o que ficou conhecido como o Sermão da Montanha. O evangelista Lucas também registra, mas de forma fragmentada. Então fragmentada ao longo do seu evangelho. Vamos dar preferência ao registro do evangelista Mateus, que inicia então o seu capítulo 5 dizendo que Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, assentou-se e começou o seu discurso iniciando pelas bem-aventuranças. Até o versículo 12 deste capítulo 5 foram as bem-aventuranças, a introdução, a técnica pedagógica para chamar a atenção daqueles a quem ele estava se dirigindo. No versículo 13 em diante, então, ele propriamente desenvolve o seu discurso. Ora, no versículo 13, ele vai dizer que nós somos o sal da terra, e este versículo já foi objeto de um estudo feito pela Miriam. Nos versículos 14, 15 e 16, encontra-se, então, o objeto do nosso estudo de hoje. 14, 15 e 16 do Evangelho de Mateus, capítulo 5, quando Jesus então vai dizer: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire mais no velador. E dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Esses são os 3 versículos, objeto do nosso estudo desta oportunidade, sob o tema Resplandeça a vossa luz. Neste mês de março, temos como tema central, como já foi dito, aos pés do monte meu coração se renovou. E aqui temos a proposição de que também os nossos corações possam se renovar, pois que quando passamos a estudar esse sermão é como se nós nos deslocássemos para aquela encosta e também ouvíssemos os ensinos do Cristo, tendo a possibilidade de também renovar os nossos corações no dia de hoje. Vamos buscar 3 objetivos principais nessa nossa conversa. O primeiro deles é fazer um breve comentário sobre a passagem, esclarecendo alguns pontos que, porventura, permaneçam ainda não entendidos. Passamos então ao segundo ponto para nós nos perguntarmos como que nós devemos agir para sermos a luz do mundo. Porque o Cristo disse que nós somos a luz do mundo. O que isso significa? Como nós devemos agir para tal? E vamos então mergulhar num terceiro objetivo, que é nós vermos atitudes que fazem com que nós sejamos a luz do mundo, que são atitudes positivas, e vamos chamar de atitudes negativas aquelas que não fazem com que sejamos luz do mundo,
mas sim uma falsa luz. Abordando esses 3 objetivos, nós vamos também, em paralelo, procurando trazer subsídios para a nossa vida atual, que afinal é o que mais nos importa. Entrando no primeiro objetivo, fazendo um breve comentário da passagem, Jesus nos diz que nós somos a luz do mundo. Evidentemente que ele estava usando a palavra luz de uma forma figurada, significando a nossa iluminação íntima. É disso que Jesus estava nos falando. E certamente ele, como grande pedagogo, ele traz exemplos, ele traz argumentos para nós entendermos melhor a passagem. E eu, pessoalmente, imagino, quando mergulho neste poema, mentalmente, que Jesus, neste momento, ele vislumbrou ao longe uma cidade no alto de uma outra montanha. E ele então disse, não se pode esconder uma cidade no alto, imaginando eu que ele apontou para esta cidade. E depois ele então vai dizer que não se pode colocar uma candeia debaixo do alqueire. Ora, a candeia é uma peça de iluminação abastecida por óleo. Poderíamos chamar de uma lâmpada, uma vela, como nós quisermos. E vamos ver que na linguagem figurada, no sentido simbólico, esta candeia estamos sendo nós. Vamos mais à frente, cada vez mais isso ficando claro. E ele diz para não colocar a candeia debaixo do alqueire. O alqueire era uma vasilha, né, que tinha por objeto medir a capacidade dos cereais, o volume dos cereais. Em outras traduções, traduz-se como um balde, uma vasilha, um balde. Isto era um alqueire ou um módio, né, que tinha 35 litros, como vai dizer o Haroldo Dutra lá no seu livro, né, do Novo Testamento. E o Haroldo vai dizer o seguinte, que na Palestina, naquela época, era costume guardar a candeia apagada debaixo do alqueire, debaixo desta vasilha. Então, ela apagada era o normal que ela ficasse lá. E Jesus, então, sabendo que isto era um hábito do povo, ele diz, mas se ela estiver acesa, não se coloca embaixo do alqueire, se coloca onde? No velador, ou num suporte, num castiçal, num candeeiro, para que ilumine toda a casa, para que todos possam ver a luz. É disso que o Cristo está nos falando, e ele vai, então, finalizar a essência do seu ensino, dizendo, resplandeça a vossa luz, ou seja, brilhe vossa luz, brilhar a nossa luz diante dos homens. E ele diz como? Através das boas obras. Mas as boas obras devem glorificar o Pai e não nos glorificar. Nós não podemos nós termos soberba por conta de boas obras, mas sim a glorificação é do Pai. Este é o comentário breve da passagem para que ela possa ficar bem na nossa mente e nós passamos então ao segundo objetivo, como agir para sermos luz do mundo, né? Emmanuel vai nos ajudar no livro O Consolador. Na questão de número 302, ele vai dizer que em todo homem repousa a partícula da divindade do Criador, com a qual pode a criatura terrestre participar dos poderes sagrados da criação. Então vejam o que é ser a luz do mundo. Temos em todos nós a partícula do Criador, a centelha divina. E esta centelha, quando ela brilha, nós vamos participar dos poderes sagrados da criação, nós vamos ser co-criadores, né? Emmanuel acrescenta que nós ainda não compreendemos exatamente qual é essa grande possibilidade que nós temos dentro das nossas mãos quando nós fazemos crescer a nossa divindade, ou seja, crescer esse Deus que está dentro de nós e que precisa desabrochar. E ele diz que isso se faz pela exemplificação e pelo ensinamento. É bom que a gente guarde bem isso, né? E então ele vai dizer que todas as criaturas procuram alcançar, ou devem procurar alcançar, essa natureza divina, né? Então percebemos que Jesus estava usando a palavra luz para falar das nossas potencialidades, daquilo que temos em germe dentro de nós e que precisamos desenvolver. Ainda o Espírito Emmanuel vai nos ajudar
no livro Fonte Viva, a lição de número 105, intitulada Sois a Luz. Então ele diz assim: quando Cristo designou os seus discípulos como sendo a luz do mundo, assinalou-lhes tremenda responsabilidade na terra. Sim, porque ele nos coloca como co-criadores, como aqueles que, fazendo a nossa luz brilhar, nós vamos estar ajudando na regeneração da humanidade, né? E ele vai dizer que a luz, a missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras, salvar vidas. Então é isso que, quando nós exemplificamos e ensinamos o Evangelho do Cristo sob a luz da doutrina espírita, ou, em outras palavras, as leis de Deus, que podem vir também de outras fontes, nós estamos clareando caminhos, nós estamos afastando as sombras, nós estamos salvando vidas, porque este é o objetivo da doutrina espírita, como vai dizer Allan Kardec lá no livro Viagem Espírita, 1862, quando ele vai dizer: coloque em primeira instância atender aos caídos, aos que sofrem, erguer um homem, dando-lhe coragem, afastá-lo do crime, afastá-lo do suicídio. Então, isto é salvar vidas, né? E é preciso que tenhamos disposição para isso. Emmanuel vai dizer que o combustível desta candeia é a nossa disposição para estarmos trabalhando incessantemente no bem. Ele afirma: cristão sem espírito de sacrifício é lâmpada morta. Então é preciso, de fato, nos empenharmos, colocarmos a nossa vontade e tem sacrifício sim, para que possamos ser luz do mundo, né? Entrando nessa corrente solidária em que nós nos ajudamos uns aos outros. Muito interessante também a ajuda que Joana de Ângeles vem nos dar no livro Em Busca da Verdade. No capítulo de número 10, intitulado A Vida e a Morte, Joana diz assim: segundo a opinião do eminente Jung, se referindo ao psiquiatra, psicoterapeuta suíço Carl Gustav Jung, dois pontos, e aí ela abre aspas para Jung, dizendo: dentro da alma, desde suas origens primordiais, tem havido um desejo de luz e uma ânsia incontida para debelar as sombras primordiais. A noite psíquica primordial é hoje a mesma que a de incontáveis milhões de anos passados. O anseio pela luz é o anseio pela consciência. Vejam como isto vem exatamente dentro de tudo que a doutrina espírita prega, né? Vem concordar com tudo que a doutrina espírita prega, porque a doutrina espírita ela não é dona de nada. A doutrina espírita simplesmente mostra a natureza, e o psiquiatra e psicoterapeuta suíço conseguiu enxergar esta mesma natureza, mostrando que o homem tem anseio de luz. E esse anseio ela vai se dar pela nossa consciência, pelo nosso despertar da consciência, né? Lá no Livro dos Espíritos, como sabemos, questão 621, os Espíritos dizem que as leis de Deus são escritas na nossa consciência. Lá está o germe das leis de Deus em que nós vamos desenvolvendo, isto é, fazer a nossa luz brilhar, isto é, desenvolver as nossas potencialidades, como os Espíritos têm nos ajudado, né? Carlos Torres Pastorino, no Sabedoria do Evangelho, volume 2, também vem nos fazer alguns alertas a respeito dessa questão da luz brilhar. Que ele vai dizer assim: ela tem que brilhar sem pretensão da nossa parte, sem orgulho e sem falsa humildade. Vejam que aqui a gente já começa a tangenciar o nosso terceiro objetivo. Sem falsa humildade, sem uma luz falsa. Vejam o que ele está dizendo. Brilhem vossas boas obras sem fazer propaganda. Ou como dizia o Cristo, ou como disse o Cristo, sem deixar que a mão esquerda veja o que a mão direita está fazendo, né? O único a ser glorificado, a ser louvado, a ser reconhecido é o Pai que está no céu. É isso que Jesus dizia, né? Sempre para nós. Então temos que ter cuidado, porque o orgulho pode nos levar, mais uma vez, à armadilha da falsa iluminação, pode nos levar à autoglorificação.
Pastorino vai continuar dizendo assim: para ser luz, só há um meio: mergulhar na luz do Cristo, que declarou: eu sou a luz do mundo. Então Jesus declara, conforme está lá em João 8,12, que ele é a luz do mundo. Mas aqui, no Sermão da Montanha, como vimos, ele declara: vós sois a luz do mundo. Ou seja, Jesus não se coloca como uma exceção. Jesus se coloca como um modelo. Eu sou a luz e vocês também são. Só que ele já tinha desenvolvido a sua luz a um grau máximo e nós estamos ainda no início da nossa caminhada. Então é isso que tem que ficar claro para nós entendermos o que é brilhar a nossa luz, né? Aliás, como está lá no Livro dos Espíritos, questão 625, Jesus é o nosso guia e modelo. É preciso que, como Jesus, como ele mesmo diz, eu e o Pai somos um, nós também um dia sejamos um com o Pai, e assim a nossa luz vai estar brilhando na sua intensidade máxima. Então, brilhar luz, podemos aqui já começar a chegarmos a algumas conclusões, é quando nós, utilizando exemplos e ensinamentos, como disse Emmanuel, nós espalhamos as leis de Deus, né? Em uma palavra, poderíamos chamar isso de um processo educativo, né? Brilhar luz é quando somos exemplo seguro nas situações da vida, nas mínimas situações que todos estão observando, como nós agimos, que valores nós estamos demonstrando nas nossas palavras, nos nossos atos. Isso ensina mais do que palavras. Então, brilhar vossa luz, vai dizer ainda Pastorino, né, é quando somos ofendidos e oferecemos o perdão. É quando nas dificuldades nós não fugimos, não reclamamos, não nos vitimizamos, não desanimamos, reforçamos a nossa esperança, né? Quando caluniados, perseguidos, vamos usar o recurso da oração, não vamos nos revoltar, nos desesperar, cumprindo bem os nossos deveres. Então, vejam que são atitudes que vão fazer a nossa luz brilhar, que vão possibilitar que nós coloquemos a nossa luz no alto para que todos possam ver. São atitudes que envolvem especialmente a humildade, né? Então vamos oferecer socorro para aqueles que estão ao nosso lado, ao descrente. Vamos oferecer a fé que nós temos, embasada na razão. Ao desanimado, vamos levar o consolo e a esperança que a doutrina espírita nos possibilita. Ao superior, vamos respeitá-lo. Aos subalternos, vamos dar o justo merecimento. Todas são essas reflexões que Pastorino nos apresenta, né? E diz que para com todas as pessoas que nós estivermos dialogando, convivendo, que nós devemos agir com cordialidade, com gentileza, com entendimento, com boa vontade. Isso é fazer a luz brilhar, né? Jesus, quando fala isso, ele valoriza-nos, ele eleva a nossa autoestima, né? Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, mostrando que nós temos o potencial que precisa ser desenvolvido. Mas é preciso que a gente seja a luz do mundo, respeitando a liberdade de consciência das pessoas e também utilizando da mesma pedagogia que ele utilizou, levando o ensino na medida em que as pessoas tenham condições de compreender, né? Então, brilhar luz é autoconhecimento, é autoeducação, é aliar ao conhecimento a humildade. Porque quando aliamos o conhecimento o orgulho, isso gera hipocrisia. Então é preciso aliar ao conhecimento a humildade, né? E aí nós vamos nos encaminhando para o terceiro objetivo e último, que são as atitudes, né? As atitudes negativas que estão fazendo com que a nossa luz não brilhe, porque é uma falsa humildade, que poderíamos resumir em uma palavra: hipocrisia. E as atitudes positivas, que é quando de fato a nossa luz brilha, é quando nós estamos vivenciando o Evangelho, colocando nas nossas vidas, nos nossos atos, nos nossos pensamentos, as lições do Cristo. É resumido desta forma. Então, falando um pouco dessa atitude negativa, e aí estamos resumindo na hipocrisia, há um texto muito belo que vamos recomendar a todos, não podemos aqui apresentá-lo completo,
que está na Revista Espírita de outubro de 1860, intitulado A Hipocrisia do Espírito Lamennais. E ele é um texto que nem é longo, ele é curto. E ele faz uma reflexão muito interessante, né? Dizendo que deveria ter na Terra os homens que fazem o bem abertamente e os que fazem o mal abertamente. Mas que isso não acontece, diz Lamennais. O homem não é franco, nem mesmo no mal. O homem afeta virtudes. Diariamente o homem se prostra ante as virtudes da honra, da verdade, da caridade, e falta a sua palavra, desprezando o homem, desprezando o Cristo. Vejam só, todo dia mente, diz Lamennais. Todo dia é um tartufo, é um falso. Né? Então são as aparências que enganam, são os sepulcros caiados por fora e podres por dentro. Então esse texto de Lamennais mostra exatamente quais são as atitudes que fazem com que a nossa luz não brilhe, que seja um engodo, um engano, quando temos por fora uma aparência, mas os sentimentos não estão compatíveis com essa aparência. Né? Então é a falsa luz, são atitudes negativas. Jesus falou muito dessa atitude negativa, né? Falou muito dessa hipocrisia, principalmente aos religiosos da época. Né? Ao versículo 28 a 32 do Evangelho de Mateus, capítulo 21, quando ele se dirige às lideranças religiosas. Vejam só, às lideranças religiosas ele diz: os publicanos e as meretrizes vos precederão no reino de Deus. Publicanos e meretrizes eram os pecadores. E Jesus está dizendo para as lideranças religiosas que aqueles pecadores iriam se recuperar, iriam chegar primeiro no reino de Deus, ou seja, iriam ter luz primeiro do que eles, iriam iluminar, iriam brilhar a luz primeiro do que eles, que estavam numa falsa humildade ou numa falsa luz. Então isso são, até hoje nós temos lideranças religiosas, né, que não acreditam naquilo que pregam, porque pregam algo e agem de forma diferente, em especial na calada da noite, quando ninguém está vendo. Então esta é a falsa luz, esta é a hipocrisia, e temos isso dentro de todas as religiões. Isso não é privilégio de nenhuma religião, porque são os homens que trabalham, que atuam dentro das religiões, e o homem leva as suas características. O homem vaidoso, orgulhoso, sensual, leva as suas características para dentro de qualquer religião que ele esteja. Né? Exploram assim o sentimento sagrado, né? Exploram essa relação que o homem tem com Deus. Eles querem, inclusive, se colocar como intermediários de Deus. Vejam quantas coisas hipócritas que nós temos. Né? Então, a hipocrisia é o grande pecado, é aquilo que vai fazer a nossa luz brilhar de forma falsa, ou seja, ela não vai brilhar. E, resumindo tudo isso, para nós concluirmos as atitudes negativas, lembramos de um belo diálogo de Jesus, que está registrado no livro Boa Nova, com Joana de Cusa. Jesus, em certo momento, vai dizer assim para Joana: Joana, só há um Deus, que é o nosso Pai, e só existe uma fé para as nossas relações com o seu amor. Certas manifestações religiosas no mundo muitas vezes não passam de vícios populares nos hábitos exteriores. Olha como Jesus está falando da hipocrisia, né? E ele conclui dizendo: todos os templos da terra são de pedra. Eu venho, em nome de Deus, abrir o templo da fé viva no coração dos homens. Então, é o templo da fé, não é uma aparência exterior, é vivenciar de fato as lições. Assim, nós estaremos fazendo a nossa luz brilhar. Então, indo para as atitudes positivas, que é o exemplo, né, como já comentamos, nós lembramos do que Allan Kardec registra em um dos seus discursos, que está no livro Viagem Espírita em 1862, discurso na sua viagem, né? Ele então, falando para os espíritas de Lyon e Bordeaux, ele vai dizer assim, num certo trecho: pregai pela palavra,
mas, sobretudo, pregai pelo exemplo. É disso, de atitude positiva, que Kardec está falando. E vejam como ele constrói um discurso muito belo, dizendo assim: a exemplo dos apóstolos, fazei milagres, e vós tendes o dom para isso. Não os milagres que afrontam os sentidos, mas os milagres de caridade e de amor. A exemplo dos apóstolos, expulsai demônios, e vós tendes o poder para isso. Os demônios pululam em torno de vós. Os demônios da inveja, do orgulho, da sensualidade, da cupidez. Expulsai-os de vossos corações, a fim de que tenhais a força necessária para expulsar dos corações alheios. O que é isso, senão fazer a nossa luz brilhar, né? Brilhar com milagres de caridade e amor, brilhar com expulsão de demônios, mas que demônios? Os que estão dentro de nós, a inveja, o orgulho, a sensualidade, a cupidez. Então, assim que nós vamos, de fato, fazer a nossa luz brilhar. Já nos encaminhando para o nosso encerramento, nós vamos ainda trazer uma orientação de Allan Kardec a respeito do exemplo. E essa orientação está registrada na Revista Espírita de junho de 1869. Lá em Dissertações Espíritas, há um discurso de Kardec intitulado O exemplo é o mais poderoso agente de propagação. Mas há um detalhe muito importante que precisamos destacar. Isto foi na sessão de 30 de abril de 1869, ou seja, aproximadamente um mês após Kardec ter desencarnado. Então, agora é Kardec espírito que vem trazer uma comunicação e o que ele se preocupa? Em falar do exemplo, em falar da luz brilhar. E alguns trechinhos nós vamos destacar, mas recomendamos a leitura desse texto que é muito bonito. Revista Espírita, junho de 1869, o exemplo é o mais poderoso agente de propagação. É o título que Kardec dá à sua dissertação. E ele vai dizer assim, alguns trechos, né? Tenho ainda alguns conselhos para dar a respeito da marcha que vocês devem seguir perante o público para que a obra possa progredir. Recomendo a tolerância, a afeição e a simpatia para com todos, inclusive para com os incrédulos. Para aqueles em que os olhos estão velados pelas trevas da ignorância ou da incredulidade, lamentai-os em vez de censurar. Tratem-os com doçura, com resignação, para que eles tenham resignação para suportar os vossos males. Trate-os com doçura e demonstre a sua resignação, a vossa resignação para suportar os males da vida. E ele vai dizer que as publicações, ou seja, os livros, são muito importantes, mas o meio mais seguro de propagar a doutrina espírita é o exemplo da caridade, da doçura, do amor. Kardec está falando de fazer a luz brilhar. Ele continua dizendo: espíritas, sois todos irmãos, na mais santa acepção do termo, né? Pedindo que vos ameis uns aos outros, não faço mais do que lembrar a palavra divina daquele que há 1800 anos trouxe pela primeira vez o germe da igualdade. Olha o que Kardec está dizendo. E ele se coloca como um obscuro operário daquele mestre, né? Daquele espírito superior emanado da fonte de luz. Olha o que ele diz: refletir essa luz como o pirilampo reflete a claridade de uma estrela. Brilhar a nossa luz, colocar a nossa luz no alto para que todos possam ver, é refletir a luz do Cristo, é refletir as suas lições, é o que Kardec está dizendo, né? É compreender as palavras amor e caridade. E ele diz: quando os homens compreenderem as palavras amor e caridade, não vai haver mais na terra soldados nem inimigos, só vai haver irmãos. Não teremos mais olhares irritados nem selvagens, só teremos frontes inclinadas para Deus. E ele se despede em nome de Jesus e recomendamos mais uma vez a leitura desse artigo. Concluindo,
Nós somos a luz do mundo. Nós somos uma candeia a mais. Todos nós somos uma candeia e podemos fazer com que essa candeia, brilhando cada vez mais, nós possamos participar da regeneração da humanidade. É isso que os Espíritos estão nos dizendo. E para concluirmos, nós vamos, ainda no Sermão da Montanha, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, mostrar os versículos 40 em diante, quando Jesus sai da prática, sai da teoria para a prática. Quando Jesus nos coloca um raciocínio para nós entendermos de forma mais clara o que é fazer a nossa luz brilhar. Vejam o que ele vai dizer. Versículo 40. Ao que quer entrar em juízo contigo e tirar-te a túnica, dá-lhe também a capa. A quem te obriga a andar 1000 passos, vai com ele 2000. Porque se amares aos que vos amam, que recompensa tendes? Os coletores fiscais também fazem o mesmo. Se saudardes somente aos vossos irmãos, que fazer de especial? Não fazem os gentios também o mesmo? Vejam que Jesus está nos fazendo raciocinar, dizendo que nós temos que compreender as dificuldades daqueles que convivem conosco e dar mais do que eles estão pedindo, é o que Jesus está dizendo. Porque se nós não fizermos algo a mais, o que estamos fazendo de especial? E Jesus pega, então, exemplos daqueles que eram considerados pecadores, coletores fiscais, gentios, e diz, eles também fazem isso, eles também amam quem os amam, eles também cumprimentam os que os cumprimentam. Nós temos que amar a quem não nos ama. Nós temos que cumprimentar aqueles que não nos saudam. É disso que Jesus está falando. Fazer luz brilhar é dar um passo a mais. Fazer luz brilhar é colocar na nossa vida as lições de Jesus, nas nossas ações cotidianas, nas nossas relações, dentro da família, dentro da sociedade, dentro da casa espírita, dentro de todos os lugares em que nós estivermos. Aqui, as lições do Cristo são apresentadas para nós várias vezes por semana, para que nós possamos, pouco a pouco, desenvolver o germe, a potencialidade que está dentro de nós, fazendo assim a nossa luz brilhar. Que possamos aproveitar todas as lições para colocarmos na nossa vida e caminharmos decididamente para a felicidade. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado pela atenção de todos. E agora nós vamos ouvir a prece final, que será feita pela nossa irmã Geise, irradiando energias para os nossos lares, fluidificando as nossas águas, que possamos nos concentrar em torno desta prece para nos beneficiarmos o máximo possível. Muita paz a todos. Querido Mestre Jesus, estamos chegando ao final do nosso estudo sobre o Teu Evangelho. Estamos refletindo sobre os Teus ensinamentos e, assim, permanecemos unidos a Ti, nosso Mestre. Estamos convencidos de que será através do Teu Evangelho, no sentimento e nas atitudes, que conquistaremos as bem-aventuranças. Querido Mestre Jesus, nosso irmão mais velho, sentimos nesse momento a Tua paz, a paz do Cristo. Sentimos a vida em abundância espiritual, a Sua presença em nossos corações. E será então nesse momento, conectados com o Teu amor, te pedimos, Mestre, que a Sua presença se faça em todos os lares, nos hospitais, nos abrigos, nos manicômios, nos presídios. Que a Sua presença se faça junto a cada irmão que se encontre na condição de morador de rua. Que nesse momento, unidos a Ti, possamos assim dizer: Pai nosso, que estás nos céus, que a vossa vontade seja feita na terra como no céu. Te agradecemos, Pai do céu, pela Tua misericórdia e bondade, por ter nos enviado
o nosso irmão mais velho, o Mestre Jesus, que nos ensina sobre o melhor caminho, que é vivenciar as leis, entrando na sintonia da verdadeira vida, a vida em abundância espiritual, a vida celeste. Nesse momento, sentindo o seu amor, te rogamos pela fluidificação das águas e que cada pessoa possa se fortalecer, confiando que não ficará uma ovelha perdida e que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Muita paz para todos, graças a Deus.